Fala aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Nova Energia. Vamos dar continuidade então ao nosso mês da saúde, que ocorreu no mês de setembro aí na Ultraias, e agora a gente está trazendo para cá através da nossa Academia Novas Energias. Hoje a gente vai dar uma olhada no conteúdo trazido pela doutora Aline Paziani. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre autoconhecimento. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Bora lá? Vamos nessa? Um forte abraço a todos e ótima aula! Então, hoje o tema é a roda da vida. Além da Gabi, coloquem aqui no chat se algum de vocês já ouviu falar sobre isso anteriormente. A roda da vida, ela é uma ferramenta muito interessante, porque ela permite, como eu falei, que a gente olhe para a nossa vida por um outro ângulo. Então, hoje é o momento em que a gente vai separar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa semana. Ai, que bacana, ó, a Jussara já viu. A gente vai usar esse momento para ter um momento de autorreflexão. A autorreflexão, ela faz parte da saúde mental. A saúde mental, ela não é apenas quando a gente vai até um médico, até um psicólogo e conversa, mas ela é um momento também em que a gente autorreflete, que a gente observa a nossa vida. E esse papel, lá, Carolina, sim, nós coachamos nos processos de desenvolvimento, temos coach aqui, sensacional. Então, esse momento de reflexão, ele é para que você possa olhar para dentro de si mesmo, para suas vontades e para sua vida como um todo. Então, a gente acaba, às vezes, segmentando um pouquinho, acha que isso não é tanto falado, né, como um padrão de saúde mental, mas é sim, e faz parte da nossa saúde mental a gente entender como é a nossa vida e como nós gostaríamos que ela fosse. Então, hoje aqui... Opa, travou. Travou? Tá. Então, a nossa intenção aqui hoje é tornar concreta essa visão de aspectos que são importantes para você e onde você se coloca em cada um desses pilares que nós temos na vida. Então, é importante aqui, que é um ponto muito importante para a gente sempre lembrar que a gente só consegue agir ou melhorar aquilo que a gente está vendo e materializando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Vou falar duas frases aqui e eu quero que vocês me deem solução para o problema que eu vou dizer, tá bom? Primeira frase. Tem algo me incomodando, mas eu não sei o que é. Como que vocês poderiam me ajudar? Tem algo me incomodando, mas eu não sei o que é. Como que vocês acham que vocês poderiam me ajudar? Se alguém quiser colocar aqui no chat opções de como vocês poderiam me ajudar. Vamos ver aqui. E agora eu vou dar uma segunda frase para vocês pensarem como vocês podem me ajudar. Tem algo me incomodando e é um vento frio que eu estou sentindo. Como é que vocês poderiam me ajudar? Pensem só. Isso. Você está vendo que quando eu coloco a segunda frase, fica mais óbvio e mais tangível o que pode ser feito nessa situação? Se tem algo me incomodando e eu não sei o que é, até as soluções que vocês me propõem são soluções mais, que a gente chama assim de alto nível, mais não tão específicas para o meu problema. Porém, quando eu falo para vocês que tem algo me incomodando e é um vento frio que eu estou sentindo, olha só como que vem. Coloca um casaco, uma jaqueta, um cobertor, fecha a janela. É muito mais prático. Vocês percebem a diferença de como é mais fácil a gente pensar em soluções quando o problema também está bem endereçado? E basicamente é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O mestre de obras, quando ele vai construir uma casa, ele não sai construindo uma parede de cada jeito. Ele não faz uma parede para cá, no dia seguinte ele vai lá e resolve fazer de um outro jeito. Não. Ele sempre olha um projeto, não é? E por que ele olha o projeto? Porque olhando o projeto que ele tem, garante que aquela edificação que ele está construindo vai parar em pé e vai cumprir a função, que é exercer a nossa proteção, construir a nossa casa. E hoje o convite que a gente tem para a Ultragás é para que vocês olhem para as próprias vidas de vocês, mas de um outro ângulo, tá? Vocês são os capitães, você que é o capitão e a capitã do navio de vocês. E isso é muito importante, porque o motorista também desse carro que é a tua vida também é você. Você é esse motorista que vai levar ao seu destino. E coloque as coordenadas de onde a gente quer chegar e escolher uma rota e um trajeto. Ninguém aqui entra num barco que está saindo sem direção. Ninguém aqui vai entrar num avião
sem piloto, seja um piloto humano ou um piloto automático, né? Por quê? Por que a gente aceita, então, com tanta facilidade, para que a nossa vida não tenha direção? Ou que ela seja dirigida por outras pessoas cujo caminho a gente não concorda? Essa daqui é a reflexão. E a roda da vida, ela é uma ferramenta que te ajuda a avaliar e compreender onde você está hoje. E também dá uma perspectiva de onde você quer chegar. E para isso, a gente precisa entender qual que é o nosso estado atual e o nosso estado desejado. A gente, às vezes, é muito mais fácil a gente entender o que a gente deseja, mas a gente não entende com tanta clareza onde a gente está e também nem tanta clareza onde a gente deseja chegar. E com isso a gente vai seguindo a vida. Então é preciso que a gente entenda a diferença entre esses dois estados. E quanto mais próximos esses dois estados estão um do outro, que é o nosso atual, do nosso desejado, quanto mais próximos eles estão um do outro, mais a gente se sente pleno e completo. E por mais que a gente não tenha chegado ainda no nosso estado desejado, saber que a gente está num caminho que leva a gente para esse estado desejado, que a gente está no caminho certo, também dá uma satisfação na nossa vida. Então, tomar hoje, a intenção aqui é que a gente traga essa consciência nesse viés de saúde mental, porque isso... Doutora, você ficou no mudo. Faz tempo? Não, foi recente. Então, tá bom. Viés mental. Então, isso faz parte da nossa saúde mental, que é a gente entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, para que a gente consiga construir esse caminho de forma bem objetiva. Muitos de vocês fazem isso de forma natural, mas vocês vão ver também que tem muita gente aqui também que não sabe direito para onde está indo, está vivendo um dia de cada vez e esperando o que chega, mas não colocando essa intenção. Então, hoje, aqui, nesse material, vocês receberam aí a ferramenta que é a Roda da Vida, que ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela vai ajudar vocês a ter essa clareza de onde você está agora e quanto falta para alcançar a vida que você gostaria realmente de ter. Beleza? Vamos lá, então? Mãos à obra? Então, peguem aí o material que a Ultragás disponibilizou para vocês, papel e caneta nas mãos. E caso alguém não tenha recebido, lembra de procurar o RH da sua unidade. Essa live aqui já está sendo gravada. E vocês podem acompanhar aqui agora com papel e caneta e também quem precisar assistir novamente depois. Prontos? Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou trazer para vocês algumas perguntas para cada um desses pilares, tá? Temos aqui 3, 6, 9, 12 pilares. E eu vou trazer reflexões, perguntas para que vocês compreendam e consigam metrificar numa nota de 0 a 10 qual é o estado atual de vocês hoje. Então, nós vamos fazer perguntas sobre felicidade, para balizar vocês. Qual é teu nível de felicidade hoje na tua vida? É uma nota 6, aqui no caso, vocês vejam que eu marquei aqui no material com uma nota 6 a felicidade. Será que é essa a minha nota que eu dou para a minha vida hoje, de 0 a 10? E eu quero que vocês reflitam isso conforme eu for fazendo provocações para vocês medirem e conseguirem se encaixar dentro desse pilar e onde vocês estariam. Por exemplo, para hobbies e lazer, que nota que você vai dar? Saúde. Compreenderam como é que vai funcionar a dinâmica? Eu vou fazendo perguntas para vocês e vocês podem ir anotando nesse material. Quem não tem o material, quiser anotar o pilar e a nota. Doutora, Mudo você ficou no mudo novamente. de novo. Parou na parte que você falou, se não tiver material, pode anotar. Ai, que estranho. Será que na hora que muda, talvez está mutando todos, né? Ah, é porque na hora que muda quem está falando, eu também estou falando. Aí acho que muta todo mundo. Talvez seja isso. Então, podem ir atrás do material, na filial, no RH de vocês, para que vocês possam fazer isso depois. Vocês pegaram aqui a explicação de como preencher? Sim, pegamos. Então, tá bom. Beleza. Então, no pilar emocional, a gente sabe que o pilar emocional ele é algo fundamental na nossa vida. Mas, será que a gente realmente está com Aline, que a gente tem? Oi. Você pode repetir, por favor, como é que preenche? Claro. Eu quero que vocês olhem, conforme eu for falando sobre cada um desses pilares, eu quero que vocês avaliem para vocês que notas que vocês dariam para esse pilar.
tá? Então, vocês vão dar uma nota de 0, que é mais perto aqui do centro do pilar, até 10. E essas perguntas, elas vão servir para guiar vocês, para que vocês reflitam sobre o que consta, o que estaria dentro desse pilar. Então, por exemplo, quando a gente for falar de pilar felicidade, vocês vão ter uma nota muito subjetiva, tá, gente? E é individual. Vocês vão lá e vão anotar a nota, colocar um ponto com a caneta, naquela nota que vocês entendem que faça mais sentido para vocês. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, entre 6 ou 7, faça essa pergunta para você. De 0 a 10, está mais para uma nota 6 ou para uma nota 7? Vocês vão ver que a resposta vem. É bem subjetivo, mas é assim mesmo, é essa a intenção. Porque você consegue mapear esse estado dentro da tua própria cabeça, e eu vou ajudando vocês, guiando com perguntas. Por exemplo, hobbies e lazer, a gente vai conversar sobre isso. Vocês vão lá e vão marcar no gráfico, no desenho, né, quais seriam essa nota. Quem está sem a roda da vida, mas quiser anotar a nota conforme eu for falando sobre cada um dos pilares, depois vocês conseguem passar isso para o material, tá? Ficou mais claro, Giovana? Sim. Ficou, gente? Ai, que Obrigada. bacana ver tudo isso de gente ali, que legal! Olá! Tem Bacana. uma fotinho ali de uma unidade que está com bastante gente na sala, doutora. Sim, muito legal, gente. Vamos lá, então? Mãos à obra? Sobre o pilar emocional, eu quero que vocês façam a seguinte reflexão. Será que eu consigo lidar bem com os momentos de estresse? Ou eu perco facilmente o equilíbrio? Porque é fácil a gente ficar equilibrado quando está tudo bem, mas quando as coisas estão indo mal, como é que eu lido com isso? Eu estouro? Ou eu fico mudo porque eu não consigo tomar uma atitude, eu paraliso? Eu tenho clareza sobre como eu estou me sentindo? Ou muitas vezes eu não sei nomear a emoção que eu estou sentindo? Eu falo frequentemente que eu sinto um incômodo, mas eu não consigo dizer se esse incômodo é uma raiva, se esse incômodo é uma tristeza. Será que eu consigo nomear bem os meus sentimentos? Como eu tenho expressado as minhas emoções para os outros? Eu expresso de uma forma saudável, consigo dizer para os outros como eu estou me sentindo, ou eu vou acumulando até explodir? Eu sinto que eu consigo ter estratégias para recuperar meu bem-estar quando algo me abala? Ou quando algo me abala, eu fico apenas esperando o tempo passar para que isso vá se dissipando? Eu tenho estratégias para recuperar essa minha energia vital quando eu tenho um dia ruim? Ou eu não consigo lidar bem com isso? Essas daqui são as perguntas. É dessa forma que a gente vai fazer a dinâmica hoje, tá? Então, de 0 a 10, que nota você daria para o pilar emocional na tua vida, olhando por esses aspectos de como você lida com as suas emoções? Vou dar um tempinho para que vocês respondam aí e reflitam. Posso seguir? Vamos lá. Estou vendo ali que tem uma sala com bastante gente olhando para baixo. Espero que não esteja no celular, hein? Vamos para o próximo pilar? Pilar intelectual. O pilar intelectual é sobre novos aprendizados e conhecimento. E eu tenho buscado aprender coisas novas na minha vida? Eu tenho buscado estimular a minha mente de uma forma ativa? Ou eu fico fazendo sempre coisas repetitivas, rolando uma telinha que não me estimula muito intelectualmente? Como que isso tem? Como que esse pilar tem agido na minha vida? Eu estou aberta a diferentes opiniões? Ou eu fico sempre presa nas mesmas perspectivas que eu tenho? Isso fala muito do meu pilar intelectual, porque isso também traz a minha postura de aprendiz perante a vida. Qual é a minha postura intelectual na minha vida? É de aprendiz ou de alguém que já sabe tudo, do sábio? Quanto tempo eu dedico para leitura, para curso, para estudos ou para troca de conhecimentos? Isso é frequente na minha vida ou é só oportuno? Ativamente, eu tenho algum livro que eu estou lendo porque eu quero aprender e estimular o meu conhecimento? Ou eu estou passivamente esperando a vida me trazer essas situações para eu desenvolver esse meu pilar intelectual? Eu sinto orgulho do tanto que eu tenho evoluído intelectualmente nesses últimos meses? Eu fico feliz de ver o tanto que eu progredi, o tanto que eu aprendi, os cursos que eu fiz, os livros que eu li.
Isso fala muito sobre o meu pilar intelectual. De 0 a 10, que nota vocês dariam para esse pilar hoje na vida de vocês? Então, a gente está avaliando, só lembrando, o pilar, o estado atual, onde que nós estamos hoje, tá? E não fiquem tristes se a nota for baixa. É importante a gente ter clareza de onde nós estamos, tá bom? E a gente vai falar disso mais para frente. Vamos seguindo? O pilar felicidade. Vamos para o próximo pilar. O pilar felicidade, ele é o quanto que eu penso no meu dia a dia. Quanto penso no meu dia a dia? Sinto mais satisfação ou mais frustração? Será que, do modo geral, quando eu termino o meu dia, eu estou satisfeita da forma que eu vivi, eu estou feliz e grata pela minha vida ou eu estou frustrada? Uma dica, né, para alguém, tem aplicativos de celular que você faz o registro das suas emoções. Inclusive, no meu, por exemplo, aqui, 3 vezes por dia eu faço o registro das emoções enquanto eu estou sentindo, para eu conseguir metrificar isso também, para saber se tem algum tipo de variação. Então, do modo geral, pensando no meu pilar felicidade, que é algo super importante na minha vida, eu sinto mais satisfação ou mais frustração? Eu tenho momentos de alegria simples no cotidiano ou a rotina sempre me parece pesada? Eu sou capaz de reconhecer conquistas e vivê-las com gratidão ou eu sempre acho que eu preciso fazer mais? Isso faz parte do nosso pilar felicidade. O que me faz me sentir realizada e com brilho nos olhos? Isso daqui está presente na minha vida? Se o meu brilho nos olhos vem da brincadeira com meu filho no final do dia, será que eu estou dedicando tempo para isso também? Essa felicidade está presente no meu dia a dia para eu fazer coisas que me preencham de felicidade? De 0 a 10, que nota que eu daria para esse pilar felicidade na minha vida? Tudo Doutora, indo bem enquanto até você aqui? dá um minutinho para eles só pensarem, pediram para Claro. você indicar qual é o aplicativo que você Ah, faz o registro. o meu, eu uso o do próprio celular, mas deixa eu pegar aqui um outro aplicativo. No Apple Health, ele tem esse setor de saúde mental, e você consegue fazer esses cheques diários. É bem interessante, tá? Legal. Podemos seguir? Pode seguir. Vamos lá. Ó, o símbolo, Calm, CALM, tem um aplicativo aqui, Calm. Tem um outro aqui que chama símbolo. Tá? São alguns exemplos de aplicativo que você também consegue avaliar a tua saúde mental. Seguindo aqui. Hobbies e lazer, que é um outro pilar super importante da nossa vida. Esse pilar, ele diz o tanto que a gente está olhando para fora. Então, eu tenho reservado tempo para as atividades que me dão prazer, ou eu só gasto meu tempo fazendo o que eu tenho de obrigação? Isso impacta fortemente meu pilar hobbies e lazer se eu só faço as obrigações e não reservo um tempo para algo que me preenche enquanto hobbies e lazer. Eu consigo me desligar do trabalho e das responsabilidades que eu tenho para curtir momentos que são leves na minha vida? Eu tenho espaço para uma diversão espontânea na minha vida? O que é diversão espontânea? São meus hobbies e lazer. Eu estou disponível para isso? Eu tenho espaço para isso na minha vida hoje? E os meus hobbies, eles refletem quem eu sou e o que eu gosto de verdade? Ou eu estou em que é hobby e lazer do outro? Aqui vou até compartilhar algo pessoal. Teve um momento na minha vida, acho que em 2018, mais ou menos, pré-pandemia ali, em que eu ia para lugares que eu não queria ir. Então, eu me peguei seguindo o hobby dos outros, mas não os meus. Então, foi uma jornada até eu conseguir entender o que era hobby para mim, o que me satisfazia, o que me preenchia enquanto lazer. E isso, como vocês podem ver, faz parte da autorreflexão, do autoconhecimento e da saúde mental. Porque hobbies e lazer é um pilar importante da nossa vida. Então, de 0 a 10, olhando para esses aspectos, que nota vocês dariam para esse pilar na vida de vocês? Saúde. Eu estou cuidando da minha alimentação, da minha hidratação? Eu estou fazendo atividade física ou eu estou sedentário? Será que eu poderia estar fazendo mais ou menos? Eu faço consultas e meus exames preventivos de forma regular? Ou eu só procuro quando eu estou com sintoma e só procuro para ir até o pronto atendimento? Isso faz parte do meu pilar saúde. Eu sinto energia e disposição no meu dia ou eu vivo cansado? Eu durmo bem?
Eu tô com os meus, se eu tenho algum tipo de doença crônica, eu tô com os meus exames em dia, eu faço uso das minhas medicações de forma adequada e rotineira? Será que eu deixo sempre acabar a receita ou eu me previno antes para pegar a receita do medicamento? Tudo isso daqui faz parte do pilar saúde. E eu quero que vocês olhem para a saúde de vocês como um todo e que dê uma nota de 0 a 10 de como que está a saúde de vocês hoje. Espiritualidade é um outro pilar extremamente importante. E o que diz esse pilar? Ele fala muito sobre a minha conexão com os meus valores, com a minha fé e com o meu propósito. E meus valores, minha fé e meu propósito estão presentes no meu dia a dia? Eu estou conectada com o que é valor para mim ou eu estou frequentemente deixando os meus valores de lado para fazer alguma outra coisa? E isso é muito importante, porque esse pilar, quando ele está enfraquecido, ele também enfraquece essa roda como um todo. Eu consigo viver com propósito? Eu consigo encontrar uma paz interior no momento que eu estou de dificuldade? Ou quando eu estou numa dificuldade, eu volto para dentro, eu encontro mais caos ainda? Eu consigo encontrar paz só no externo, ao invés de encontrar no interno? Eu dedico tempo para práticas que me fortalecem espiritualmente, como, por exemplo, orações, meditações ou reflexões, independente da religião. E vocês vejam que espiritualidade não é religião em si. Mas para quem, então, por exemplo, tem uma religião, entra em orações. E não é apenas ir ao local em que eu cultuo na minha religião, mas como que eu trago isso para o meu dia a dia? Isso fala muito da nossa espiritualidade. Como que está o meu servir ao próximo? Eu tenho espaço para melhorar? Eu sirvo? Eu não sirvo? Ou eu poderia servir mais? E a minha espiritualidade hoje, ela me ajuda a guiar decisões importantes na minha vida? Eu coloco ela à frente das decisões, das grandes decisões que eu vou tomar, ou eu deixo de lado e tomo decisões ainda assim? Então, de 0 a 10, que nota vocês dariam para a espiritualidade de vocês? Seguindo, vamos para um outro grupo que entra carreira. E vocês vejam que carreira, o trabalho, eu acho que é importante a gente citar que o trabalho ele faz parte da nossa carreira, tá? Ele é um aspecto dentro dessa carreira. E quando eu olho Aline, para minha carreira, que é a minha vida Aline, longitudinal, oi, você poderia voltar rapidinho no último slide, só para eu me embasar para claro, a nota da espiritualidade? claro. A espiritualidade, ela entra muito em como eu exerço essa espiritualidade na minha vida. Eu tenho espiritualidade e eu exerço essa espiritualidade, tanto para o meu mundo interno, quanto no meu mundo exterior. A espiritualidade, você veja, ela não é restrita a um local, mas é como esse pilar, ele trabalha dentro da minha vida. Quanto mais conectados nós estamos nessas ações que desenvolvam a nossa espiritualidade, melhor fica a nossa roda. E isso vale para todos os pilares, tá? E vocês vejam, isso faz parte da nossa saúde mental. Por isso que está aqui na roda da vida. Posso seguir, Perfeito. Tássio? Pode sim. Beleza. Então, carreira, seguindo aqui. Eu estou satisfeito com o rumo da minha carreira? Para onde eu estou indo, os trabalhos que eu estou escolhendo fazer na minha vida? Eu consigo encontrar propósito e sentido ou apenas eu trabalho para pagar conta? O boleto chega, né, minha gente? Todo mês. Impressionante. Eu tenho oportunidade de crescer e me desenvolver? E eu sinto orgulho da forma como a minha carreira reflete quem eu sou? Esses são aspectos importantes relacionados à carreira. Então, de 0 a 10, que nota vocês dariam para a carreira? Para esse pilar na vida de vocês? Finanças. Finanças é um aspecto muito importante também na nossa vida. Faz parte desses 12 pilares e todo mundo sabe o tanto que ele é fundamental. Agora, a finança não é apenas em relação ao que eu ganho, mas é como eu gasto. E será que eu sei para onde eu gasto? Tem muitas pessoas que sabem de quanto é a renda porque recebe o salário todo mês, mas você já olhou com detalhamento teu olerite? Você sabe para onde você está gastando esse dinheiro, onde está indo, onde não está? Vocês sabem a renda dessa família e como vocês estão trabalhando com esse dinheiro? Vocês sabem também não apenas quanto você ganha, porque isso é mais fácil, mas principalmente como vocês gastam? Isso é muito importante, porque não é apenas o que entra, mas é como eu gasto esse dinheiro. Eu tenho dívidas? Eu consigo guardar o dinheiro e planejar um futuro ou eu vivo sempre no limite do cartão?
O meu dinheiro que eu gasto está alinhado com os meus valores? E o que significa isso? Eu gasto com o que importa para mim? Se vocês olharem, por exemplo, a fatura do cartão de crédito de vocês e analisarem para quais gastos, onde que está indo o dinheiro de vocês, o que vai dizer para vocês? Você tá rindo de sofrimento, Gabi? Eu vou contar. Olha, você vai falando, eu vou me identificando aqui, né? E a gente estava brincando que a parte financeira ela é sempre um ponto, né, de discussão, né? Infelizmente, enfim, cada um tem sua particularidade aí, mas a gente estava brincando, a gente está no limite do cartão, porque o nosso já foi. Então, e isso é um ponto importante para a gente olhar, porque, por exemplo, na hora que vocês olham o extrato de vocês do cartão de crédito, vocês conseguem saber para onde está indo o cartão, mesmo de débito. Quando vocês olham o extrato, vocês vão ter plena consciência com o que vocês estão gastando. Graças a Deus eu só tenho um cartão. Pessoal, né, da vida. Maravilha, facilita, né, seu Antônio? Mas daí para onde que está indo o gasto, entendeu? Não precisa trazer aqui, mas é porque ali onde eu gasto é para onde meu dinheiro está indo, porque é fácil eu saber o que entra, ainda mais se eu tenho uma única fonte de renda. Mas como eu gasto? Eu, por exemplo, tenho uma luta com o meu peso, por exemplo. E aí eu olho meu cartão de crédito, tá lá, gasto com comida, iFood. É óbvio que vai dar errado. Entendeu? Por quê? Graças a Porque eu Deus não devia tenho um estar cartão. gastando mais com academia, com saúde, mas não. Então, isso, quando eu olhei... Tô aguardando a pele para pagar o cartão. Oi? Eu só uso o Pix hoje. pode Só seguir, uso o Pix. Né? Eu só uso o Então, Pix hoje. Só usa Pix. Então, para onde que vai para pagar o quê? Esse Pix, entendeu? Então, é importante a gente saber com o que a gente gasta. Na hora que a gente olhar, por exemplo, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela gastava muito dinheiro estava sempre em dívida. Quando eu falei para ela, olha o teu cartão, vê para onde você gasta, ela falou, Aline, eu não quero olhar para isso, porque eu sei para onde vai. Vai tudo para Shopee, Mercado Livre, entendeu? E ela em dívida, com dívidas bem grandes em cartão. Então, é importante a gente ter esse tipo de clareza quando a gente fala das nossas finanças. Para onde nosso dinheiro está indo? E esse dinheiro, ele me traz tranquilidade ou ele é fonte de constante ansiedade? Então, de 0 a 10, que nota vocês dariam para o pilar finanças na vida de vocês? Tá? Vamos lá. Vamos para o próximo? Contribuição social. A contribuição social é como a gente devolve para o mundo, é o nosso servir. E eu sinto que eu contribuo de alguma forma para a comunidade e para as outras pessoas. Isso é super importante quando a gente fala em saúde mental, por isso que contribuição social faz parte desses 12 pilares. A gente fazer pelo outro e contribuir com o outro é cientificamente comprovado, tanto que isso faz bem também para a gente. Então, esse pilar também estando bem estruturado nos ajuda na nossa vida. Eu já encontrei uma causa ou uma ação que me conecta com algo maior do que eu, em que eu fico feliz em doar? E doar meu tempo, às vezes, para isso. Por exemplo, apesar de eu ser médica, minhas ações sociais, elas não estão conectadas à saúde. Quando eu faço trabalho social, geralmente é ligado a cuidado de crianças e estudo. Eu adoro ensinar crianças a estudar. Então, é um tempo que eu dedico para a minha vida para isso, porque é algo que me traz muita satisfação. Você veja que não é meu trabalho. Eu poderia usar o meu trabalho como forma de fazer isso? Sim, mas eu gosto de fazer outras coisas em formato de contribuição social, tá? Eu dedico tempo e recursos ou habilidades minhas para ajudar quem precisa. Então, acho que é por isso, né, que eu entro em habilidades no estudo. Eu gosto muito de estudar. Eu acho que eu coloco essa minha habilidade a serviço. Eu tenho colocado as minhas habilidades a serviço? Isso é uma pergunta importante quando a gente pensa em contribuição social. Eu acredito que eu estou deixando um impacto positivo no mundo? Isso é uma pergunta fundamental. Muitas pessoas, eles fazem entrevistas em beira de leito, né, em leito de morte de pacientes. A doutora, qual que é o nome dela? É a Ana Carolina. Você lembra, Carol, o nome daquela médica, Abrantes? Ela é sensacional, ela é uma médica paliativista. Me fugiu agora o nome dela. Se alguém lembrar, coloca aqui, por gentileza. Ela é sensacional e ela tem ela escreve livros sobre momentos de morte. E boa parte das pessoas que estão ali na beira do leito, eles falam do tanto que eles deveriam ter contribuído mais. Da vida deles ter um sentido e ter deixado um impacto positivo no mundo. Então, isso também traz um alerta pra gente. Será que qual é a pessoa que eu vou ser na beira do leito?
quando eu estiver no meu leito de morte? Eu vou ser a pessoa que eu me arrependi porque eu não deixei impacto algum? Ou eu sou a pessoa que vou morrer em paz, sabendo que eu deixei uma pegada boa nesse mundo? A Então, Gabi de 0 a procurou 10. aqui e localizou uma Ana Cláudia Abrantes. Essa mesmo. Ah. Ela é sensacional. Ela é brasileira, tá? Então tem Instagram dela para vocês seguirem. Ela é sensacional. Corrigindo, Ana Cláudia Arantes. Se colocar Ana Cláudia Arantes, cuidados paliativos, já vai achar. Isso. Ela é sensacional, gente. Leiam, eu dei o livro dela, acho que a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, se eu não me engano, é o livro dela. E eu dei de presente pro meu pai, que estava sofrendo por conta da vida dele, né? Meu pai tá bem velhinho e ele estava num sofrimento muito grande por conta desse momento dele, dessa nova fase de vida em que todos os amigos dele já se foram. Mas dei esse livro para ele refletir em cima disso, porque é um pilar da nossa vida, saber que a gente deixou um impacto positivo no mundo. Por fim, o último grupo, família. Família, gente, é um pilar da nossa vida. Nós, querendo ou não, a nossa família, ela determina o que a gente vai fazer, ou por cópia, ou por repúdio. Então, a gente se baseia na nossa família para copiar o que nossa família fez ou para fazer diferente do que nossa família fez. E a minha relação com a minha família, ela é uma relação de apoio ou é uma relação de desgaste? Eu consigo equilibrar um tempo de qualidade com a minha família e outras áreas da minha vida? Então, nossa família, nosso núcleo interno. Vocês, companheiros, filhos, vocês conseguem equilibrar esse tempo de qualidade com a família de vocês? É uma relação que ajuda vocês e que apoia? Vocês chegam em casa para chegar no seu porto seguro ou em mais uma zona de combate? Eu me sinto presente de verdade. Esses dias foi bem curioso, a gente estava numa festa de aniversário do meu pai, inclusive, e nós estávamos, meu irmão alugou uma churrasqueira num clube, e a família do a gente estava ali, né, todo mundo conversando, se divertindo, ouvindo música, e eu olhei para a churrasqueira do lado, eu nunca vi nada igual na minha vida, tinha umas 15 pessoas e todas, absolutamente, em uma tela, seja no celular, as crianças no iPad, e 2 adultos que não estavam com o celular na mão estavam assistindo um jogo de basquete na TV, e ninguém conversava. Eles estavam ali fisicamente juntos. Mas será que eles estão realmente unidos enquanto família? E aquilo me causou um impacto muito grande, porque eu nunca tinha visto nada igual num grupo tão grande, sabe? Mas é para a gente refletir o impacto que esses dispositivos também têm no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está até convivendo na sala com a nossa família, mas será que eu estou ali presente? Tem algo que eu gostaria de melhorar no convívio ou na comunicação com meus familiares? Será que eu poderia ser mais gentil, respirar um pouco antes de falar, dar um tempo e pedir para conversar depois? Então, de 0 a 10, que nota vocês dariam para o pilar família na vida de vocês? Vida social. A vida social é o que a gente sai para o mundo e encontra com os nossos amigos. Veja que vida social não é hobbies e lazer, tá? Mas faz parte, eles andam, às vezes, em conjunto. Eu tenho amizades verdadeiras em que eu posso contar em qualquer situação? Eu estou mantendo contato com pessoas importantes ou eu me sinto isolado? Eu tenho momentos de lazer e diversão em grupo? A minha vida social reflete quem eu sou e me faz me sentir pertencente? Ou os meus amigos não são exatamente os amigos que eu gostaria de ter? Será que tem um grupo diferente que talvez eu gostaria de conversar, ou eu estou satisfeito e muito feliz nesse grupo que eu estou, porque são pessoas que me elevam enquanto pessoas? A vida social é muito importante. Tem uma frase muito famosa que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aqui entra muito nisso, porque os nossos amigos e as pessoas com quem a gente mais convive, elas vão balizar a nossa vida. A gente vai medir a nossa vida também a partir delas. Por isso que é importante a gente escolher. Eu tenho as 5 melhores pessoas que eu consigo ter do meu lado? De 0 a 10, que notas vocês dariam para esse pilar? E por fim, relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso, eu gosto de fazer uma ponderação, que ele não é apenas o relacionamento amoroso com o outro, mas é comigo mesmo. A gente tem uma relação interna antes de nós termos uma relação externa com alguém. Eu me sinto amado, respeitado e valorizado neste relacionamento?
com o outro? Eu me amo, me respeito e me valorizo também? Existe um equilíbrio entre dar e receber no meu relacionamento? Ou eu sou só a pessoa que dou para o outro e o outro não devolve, que tem uma relação desigual? Eu estou satisfeito com a forma como eu expresso o afeto e como eu recebo também carinho? Será que eu consigo melhorar isso na minha vida? Eu estou satisfeito com esse formato? E caso eu não tenha um relacionamento hoje, eu me sinto em paz e feliz com essa fase da minha vida? Que você veja que aqui entra muito também o relacionamento consigo mesmo. Porque tem muitas pessoas que não estão num relacionamento amoroso com o outro, mas que estão em paz consigo. Ok? Então, de 0 a 10, que nota que vocês dariam para esse pilar relacionamento amoroso hoje na vida de vocês? Seguimos? Agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Para cada bolinha que vocês colocarem em cada pilar, eu gostaria que vocês conectassem uma a outra. Podem fazer a conexão das bolinhas. Vocês vão ver que é uma seguida da outra, tá? Para a gente formar uma roda. O que aconteceu ali na roda dela, Giovana? Todo mundo ligando os pontos. Ah lá, todo mundo preenchendo. Sensacional, gente. Tudo. Liga. Antes de avançarmos, alguém precisa de alguma ajuda até aqui? Saiu aqui um desenho que será um desafio na geometria. Excelente, Túlio. Esse é o intuito. Boa, Ana Caroline. Vamos? Então, eu vou fazer aqui a pergunta para vocês que já estão aqui se expressando aqui em paralelo. Essa roda, essa roda, minha gente. Compartilhem aqui no chat. Vai meio assim, né? Ela vai em solavancos. Jamais, não roda não. Excelente. Excelente que vocês estão tendo essa percepção. Capota. Travou a roda. Sensacional essa percepção de vocês, gente. Uma roda quadrada, Bruno. Olha lá que bacana. O Bruno colocou ali a roda dele. Vai ser um pouco difícil de rodar, né? Tá meio retangular. Não sai do lugar. Não, mas ninguém solta a mão de ninguém. Sensacional, Thalita. Essa roda é aquela que, se você colocasse no carro de vocês, no qual vocês são o motorista, doutora? É isso que eu quero que vocês percebam. Pensando aqui, a gente vai simplificar doutora Aline? Um pouco. Oi? Pode repetir novamente a frase do carro? Deu uma travadinha, por favor. Esse carro, por exemplo, que vocês são os motoristas, se vocês colocassem essa roda naquele carro, faria vocês irem mais longe ou mais rápido? Meu carro capotaria. Meu carro não ia sair do lugar, né, às vezes. Ia tá, ó, isso, gente, que vocês estão tendo aqui agora é sensacional. Sensacional. Por quê? Vejam, eu estou aqui fazendo de uma forma simplificada, porque nós estamos em muita gente.
tá? Mas vamos supor que o nosso ideal fosse uma nota 10 para tudo. Diferenças maiores que 2 pontos, então, o ideal seria 10 e minha nota é 3, merecem, todas as diferenças que são maiores que 2 pontos, merecem a nossa atenção. Por isso que cada roda da vida é tão individual, e por isso também que não adianta eu falar para vocês o que vocês têm que fazer e o que vocês têm que desenvolver, porque isso é algo muito pessoal e particular. Então, nesse momento aqui agora, vocês estão tendo a oportunidade de olhar para a vida de vocês. E eu pergunto para vocês, se essa roda pudesse te dizer algo, o que essa roda diria para você? E se essa roda pudesse te dar um puxão de orelha, qual seria? Se essa roda pudesse te dizer algo, o que ela diria? Se essa roda pudesse te dar um puxão de orelha, qual seria esse puxão? Hora de mudar. Sensacional, Jussara. Melhore. Melhore, mas às vezes nem tudo. Melhore em alguns pontos. Olha, preste mais atenção nisso. Minha filha reage, sensacional. Acorda, mulher. Hora da transformação. E se você pudesse escolher só 3 áreas para focar, quais seriam? E aqui é um ponto bem importante. Nem sempre a nossa área que está pior é a que a gente precisa focar. Então, por exemplo, tem um caso muito bacana de uma pessoa em que o pilar dele, hobbies, vida social, era muito forte, mas o pilar família estava muito fraco. E o hobbies e lazer, médio. Para aumentar o pilar família, essa pessoa começou a colocar a família no hobbies e lazer. E ter uma vida social. Então, ele conseguiu subir 3 pilares de uma vez. E não necessariamente, então, estimulando o pilar hobbies e lazer, e com o objetivo de trazer a família junto, ele conseguiu subir tudo. Ou conseguiu subir de forma adequada até precisar de um novo plano. Então, se vocês fossem escolher 3 áreas para focar, quais elas seriam? Então, dessas 3 áreas, qual você escolheria para começar? Escolha uma. Vocês vejam que não é possível que a gente preveja o futuro ainda, mas a gente consegue projetar e imaginar o futuro, correto? Se a gente mantivesse a nossa vida do jeito que está hoje, tudo que a gente faz hoje, sem essa percepção nova que vocês estão tendo, onde vocês estariam daqui a 5 anos? Vocês conseguem ter essa noção? Então faz muita diferença para o nosso cérebro ter visões de futuro pessimista ou otimista, tá? Muita diferença, porque o nosso cérebro, ele não faz uma diferenciação do que é real e do que é imaginário, ele só sente. E quando a gente tem uma visão de futuro pessimista, o nosso cérebro tende a querer poupar esforço. Já que não vai dar certo mesmo, eu vou evitar a fadiga, eu vou evitar agir. É assim que o nosso cérebro age. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele fala muito sobre como visões otimistas melhoram a nossa qualidade de vida. E aqui eu acho importante a gente fazer uma diferenciação bem boa, que é a diferença entre o pessimista, o otimista e o ingênuo. O pessimista, ele enxerga um futuro caótico e difícil. O ingênuo vê um futuro cor-de-rosa, onde tudo dá absolutamente certo. O otimista, ele vê um futuro com um monte de possibilidades, boas e ruins. Só que ele entende que escolher agora vai fazer toda a diferença lá na frente. A gente tende a misturar otimista com ingênuo. Mas é importante que a gente tenha uma visão otimista de futuro. Só que o nosso futuro depende do que a gente está escolhendo agora plantar. Então, nesse momento, por bem ou por mal, vocês estão vendo o real, a realidade, o estado atual de vocês. E vocês já conseguiram localizar o estado atual de vocês em comparação com algo muito melhor. Porque vocês deram uma nota. Se você deu uma nota, a nota que você deu seja uma nota 3, uma nota 4, dentro de um espectro de 0 a 10, você já conseguiu tangibilizar onde você está e você sabe que tem um ideal. E agora, na outra, a gente vai conversar um pouquinho mais além e o material está montado para isso, para que vocês consigam construir essa nota 10. Então, só recapitulando aqui, é uma equação da vida que a gente tem. A equação da vida, ela, por mais que ela caiba em uma página, né, ela não é tão simples assim, mas ela é muito esclarecedora, em que eu tenho o estado atual
mais a visão do estado que eu desejo e um monte de ações que eu faço no presente, isso vai gerar resultados na minha vida. Estado atual, mas a visão do que eu quero, de onde eu quero chegar, somada a ações, geram resultados e mudanças na minha vida. Então, quando a gente estabelece uma meta, a gente está pensando no futuro, mas a ação tem que ser no presente. Tem uma diferenciação que eu acho sensacional da professora Lucilena Galvão, que ela fala que um sonho sem ação é uma ilusão. Eu acho isso sensacional. Veja, se eu sonho algo, mas eu não ajo, eu estou apenas me iludindo. É o ingênuo, que quer um futuro maravilhoso, mas não tem ação. A ação precisa ser feita. Então, para a gente finalizar, eu queria trazer ali na página de trás do material de vocês, tem ali o passo a passo para a gente dar o primeiro passo. E eu preciso deixar claro aqui para vocês que metas e tarefas são coisas diferentes. Meta é o que você quer, é tua nota 10, é onde você quer chegar, eu quero ter isso. E tarefa é o que você tem que fazer no seu plano de ação para conseguir o que você quer, que é a sua meta. Então, ficou clara a diferença para vocês? Meta é o que eu quero. Então, que é o meu estado desejado. Então, você sabe onde você está. As metas, esse material, vocês vão ter ele ali na mão de vocês para ajudar vocês a construírem essas metas. Eu dei ali orientações sobre como construir uma meta boa. E aí vocês vão fazer o planejamento nessa parte de baixo aqui, de como dar o primeiro passo, que é o que eu preciso para o pilar hobbies e lazer, a minha meta é tal, que vocês vão aprender ali como é que se escreve essa meta. Então, o que eu preciso fazer hoje que vai me deixar cada dia mais próximo dessa minha meta? Lembra que quando a gente estava falando que por mais que a gente não alcance o objetivo final, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, isso traz para a gente essa sensação de plenitude. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma direção e a gente está andando nessa direção, as decisões ficam mais fáceis, a vida fica mais leve. Eu espero que tenha ficado claro aqui a diferença para vocês. Então, se vocês perceberem, se algum de vocês perceber que está no momento que precisa de uma ajuda profissional, lembra também que vocês têm o plano de saúde da empresa e que também tem os ambulatórios do time de saúde da Ultragaz, também nas unidades de vocês, tá? Que podem ajudá-los. É isso então, pessoal. Esse foi mais um conteúdo da nossa semana e mês da saúde. Espero que vocês tenham aproveitado. O autocuidado é sempre importante, o autoconhecimento ainda mais. É importante que a gente tenha isso sempre em mente. Agradecer a todos pela atenção. Ficou com dúvida? Chama a gente do RH, bate um papo, tira as dúvidas aí sobre as melhores práticas em autocuidado, que a gente vai trocar essa ideia com o maior prazer. Beleza? Um forte abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.